Obrigado pela paciência que vocês têm tido comigo. E aí, eu vou pedir no início para você redobrar um pouquinho essa paciência, tá? Mas, com certeza, nós vamos chegar em um bom lugar, tá? Amém? Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão ao pastor Lucas e à igreja por ter chegado alguns minutos atrasados ao culto. Poxa, você dormiu até mais tarde? Não. Eu acordei às 6:30 da manhã. Eu comecei a estudar, eu preparei café da manhã para minha família, eu conversei um pouco com meu filho, alguns assuntos pendentes, eu conversei com a minha esposa, eu passei a roupa para vir para o culto, não fazia sentido eu vir todo amarrotado aqui, eu já lavei o carro pela manhã, mas de qualquer forma, é a minha responsabilidade, é a minha obrigação de chegar no horário, porque é o meu culto ao Senhor. Então eu gostaria de pedir perdão ao meu pastor e a vocês por ter negligenciado nessa área. Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. De fato, essa ministração, ela se iniciou, ela veio ao meu coração em um sábado, e o Espírito Santo me acordou, eram 6:20, 6:30 da manhã, e ele disse: vá lavar o carro. 6 e pouco da manhã, vá lavar o carro? Não deve ter sido o Espírito Santo não, pastor, que vai falando, fazer uma coisa dessa com você. Pois foi. Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eu acordava, obedeci e fui lavar o carro, o Senhor começou a ministrar ao meu coração e começou a me lembrar dos 9 anos de Verbo da Vida de Arujá. Quem eu era e quem eu estou me tornando nele. Ele começou a me lembrar de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo, e despertar a alegria em mim, em saber que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo, então tem muita coisa que ainda vai acontecer. Então, enquanto eu lavava o carro, o Senhor estava ministrando ao meu coração, e sabe, uma das primeiras frases, ou uma frase que saltou no meu coração foi: Ângelo, não viva tentando impressionar os outros. Porque se você se achar nesse lugar, você não vai conseguir suprir a necessidade de todos. Aperfeiçoados pela palavra de Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A nossa posição diante de Deus é de justiça, sem medo, sem condenação, sem culpa, como se o pecado nunca houvesse existido em nossa vida. Mas nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos transformando o nosso entendimento, nós estamos subjugando a nossa carne, e a Bíblia diz que assim nós estamos nos aperfeiçoando na caminhada, no projeto, em cumprir o propósito daquilo que o Senhor nos chamou para viver, amém? Amém, amém, amém. E aí eu pensando sobre essas coisas, eu consegui identificar, eu achava que eu não era um perseguidor, mas todas as vezes que eu falava mal da igreja, ou mal do pastor, ou mal de um líder, eu estava matando a influência dela. Então, de certa forma, eu estava perseguindo o evangelho. Todas as vezes que eu não negligenciava e não vivia o meu chamado, e cumpria e vivia de acordo com aquilo que eu queria, eu estava deixando de ser o socorro que Deus me levantou para ser, para as vidas que estavam me aguardando ouvir acerca dessa salvação e transformação que Ele pode promover. Então, de verdade, eu não era de fato com um revólver ou com uma faca, mas às vezes nós estamos sendo perseguidores com as nossas palavras. Aleluia. Ou nós estamos sendo negligentes, deixando de cumprir o nosso ID, porque estamos acomodados demais ou nos acovardando de acordo com as circunstâncias. Oh, glória! Aleluia! E sabe, eu entendi isso, e eu fui o que criou resistência para voltar para a igreja. A gente começou a ir a algumas igrejas, alguns ministérios, porque nós estávamos morando em Mogi das Cruzes. Mas enquanto eu estava lavando o carro, o Senhor me lembrou da época que eu me converti. E aí, eu fui abençoado com um carro. Olha que bênção. Aquele que não tinha nem dinheiro para pagar a condução do ônibus, ganhou um carro.
E juntamente com o carro veio um emprego, então eu consegui abastecer o carro, amém? E eu também tinha habilitação, estava tudo certinho, estava tudo sucesso, chegou a habilitação junto também. Então eu provei de milagres, eu provei de intervenções financeiras do Senhor sobre a minha vida, amém? E é interessante porque ele me lembrou que quase todas as vezes, quando eu descia com a minha tia, com meu irmão, com as pessoas que iam para a igreja comigo, porque nós congregávamos lá no Verbo em Guarulhos, não tinha aqui em Arujá ainda. Todas as vezes que a gente descia na Avenida do Barreto ali, a gente abria os vidros e colocava a cabeça para fora e gritava, glória a Deus, aleluia. Se você foi uma dessas pessoas que eu assustei no meio do caminho, me perdoa, tá bom? Porque as pessoas ficavam assustadas e falavam, quem é esse camada de doido? Quem é esse monte de doido? E nós começávamos a celebrar, de verdade, o Fusquinha até balançava da gente de alegria ali. E sabe onde começou o ministério? Numa portinha azul nessa mesma avenida. Nós estávamos celebrando a palavra da fé, chegando em Arujá e transformando vidas. E você é resultado disso hoje. Eu já declarava que chegaria em Arujá. Eu já declarava que a minha família seria alcançada. Eu já declarava que os meus amigos seriam alcançados. Eu já declarava que essa cidade, o Alto Tietê, seria transformado. Eu já declarava, sem muito conhecimento, sem muito entendimento, apenas um novo convertido, mas com coração fervoroso e descobriu que tinha um propósito no Senhor e estava disposto a viver ele. Então não era a minha quantidade de conhecimento, mas era a totalidade da minha rendição a Ele, de estar disposto a me esvaziar de mim mesmo, para que Ele me tornasse quem Ele sempre desejou que eu fosse nele. E aí começou essa jornada, começou essa história. Tanto é que, antes de nós chegarmos, Juliana falou, vamos lá, abriu. Eu falei, não conheço ninguém, não vou não, vamos lá. Eu falei, não, vamos para Guarulhos hoje. Quando chegou em Guarulhos, tudo parado, a Dutra, um trânsito. E para chegar no horário próximo, eu precisaria ir pelo acostamento. E eu já tinha feito isso umas 2, 3 vezes, e eu sabia que era ilegal, eu estava errado. E eu falei, poxa vida, eu estou indo para a igreja ainda, vou pelo acostamento, e vou falar, Deus, você sabe? Não. Aí naquele dia eu falei, tá bom, Juliana, a gente vai chegar muito atrasado, então... Vamos lá. Foi a melhor escolha da minha vida. Depois que a gente se adentrou lá e foi acolhido, nunca mais a minha família, nunca mais nós fomos os mesmos. Perdão. Aquilo que eu achava que estava morto, apagado, foi reavivado pela palavra. As brasas que estavam quase se apagando, elas foram assopradas pelo sopro do Espírito e começaram a reacender no meu coração. E eu comecei a me lembrar que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito, que eu tinha um Deus poderoso, que estar afastado dele não era a melhor escolha, que eu não precisaria viver uma vida de aparência. E reunido em igreja, como corpo de Cristo, no local que ele me plantou, esse era o lugar que eu deveria estar e a minha vida seria transformada novamente e para sempre. De que era um novo começo, era uma nova oportunidade, que Deus é aquele que dá novas oportunidades. E Ele estava me dando uma, e eu deveria me agarrar com todas as minhas forças, de todo o meu coração, para fazer diferente de como foi outrora, mas que Ele estava comigo e que Ele nunca desistiu de mim. E foi exatamente o que aconteceu. E sabe, uma das primeiras coisas que eu disse para o nosso pastor foi: pastor, de verdade, eu vou ser quem eu sou hoje. Eu não vou mascarar em nada, eu vou ser verdadeiro, porque senão
eu vou estar tentando mascarar aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Então eu não vou viver uma vida de aparência nem de hipocrisia, tá, pastor? Então tenha paciência comigo, me ajude, porque eu quero ser transformado. E foi exatamente o que aconteceu. Sabe que eu nunca, e eu não estou falando isso com orgulho, mas eu nunca precisei ir para o gabinete para um aconselhamento, e não que isso seja errado, porque é bíblico, é bênção e é necessário, mas eu entendi que todas as vezes que alguém subia para trazer uma palavra, eu entendi que todas as vezes que alguém ministrava um louvor, eu entendi que por estar naquele lugar, naquela atmosfera, na unção coletiva, aquilo que era liberado era poderoso para transformar a minha vida. Então não era apenas uma informação, eu não precisei do gabinete. Quando eu precisava, eu falava: Senhor, fala comigo, e Ele falava pela palavra. Senhor, fala comigo, e Ele falava através do irmão. Senhor, fala comigo, e Ele falava através do louvor. Mas o nosso Deus é um Deus de resposta. Nós precisamos rasgar o nosso coração para que Ele entre com tudo e transforme todas as áreas da nossa vida. Minha esposa, eu acho que precisou de alguns gabinetes, porque eu dava muito trabalho, mas amei, Deus é com ela. Uma vez foi bem interessante. Nós estávamos na igreja servindo, estava tendo um ensaio, e era final de campeonato. Estava jogando o meu time, estava jogando lá, e foi para onde? Para os pênaltis. E aí eu saí de rapidinho e fui para o carro, ver os pênaltis. Afinal de contas, eu estava ficado numa tela, uma televisão no carro. Daqui a pouco, quando eu olho, vem mais um irmão, e outro irmão, e mais outro irmão. Daqui a pouco começaram a sentar no banco de trás do carro para ver na telinha. E outros começaram a ficar pendurados na porta para ver os pênaltis, maior emoção. Daqui a pouco, quem sai? Pastor Hugo, olha, oxi, a igreja está vazia? Porque no começo éramos poucas pessoas. Que obra é essa? Não for arrebatado, eu estou aqui, cadê? A igreja está vazia. Quando ele põe a cabeça para fora, está todo mundo pendurado no carro do irmão, vendo os pênaltis do jogo. E ele: Ângelo, pelo amor de Deus, o que é isso daí? Eu não sabia onde pôr a cara, eu estava errado. Falei: tá bom, pastor, isso nunca mais vai acontecer, e de fato não aconteceu. Onde eu quero chegar? Eu era extremamente intenso nisso, eu amava isso, eu vivia isso. Mas, se eu não permitisse, não desse acesso para que isso fosse tratado, eu jamais seria liberto disso. Se Deus não tivesse colocado uma autoridade, um líder com uma visão maior e melhor do que a minha, que conseguiria enxergar coisas que eu não estava conseguindo enxergar, e nem em mim mesmo, eu não conseguiria avançar. Então eu não vou falar sobre essa manhã só sobre carro, casas, coisas, bênçãos, promoções, empresas, essas coisas que o Senhor faz e Ele continua fazendo. Mas eu vou falar do testemunho de alguém que não sabia se submeter, de alguém que não se submetia a autoridades, de alguém que era arrogante, que não sabia perdoar, que era presunçoso, que estava preso à pornografia, que estava preso à mentira, mas o Evangelho, que é o poder de Deus, transformou a minha vida. Eu entendi que eu precisava me submeter às autoridades, porque quem não se submete não vai ter autoridade para falar. Então, quando ele falou, eu falei: pronto, é um alerta, eu preciso mudar essa área da minha vida. Então, se eu sou tão intenso nisso, eu preciso ser intenso nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. E aí eu orei: Senhor, faça a sua vontade, o que o Senhor quer de mim. Quando o meu time ia jogar, o Espírito Santo falava: desliga a TV e vá orar. Mata a carne mesmo, irmão, quem mandou você orar? E era exatamente o que eu fazia. Hoje eu posso assistir um jogo? Posso. Ontem mesmo eu assisti com meu filho. Mas se o Senhor tivesse pedido: Ângelo, não assista, vá fazer outra coisa, hoje isso não me domina mais. Ah, pastor, mas é só um futebol. É exatamente isso, porque nós não nos deixamos, chegamos para a igreja, chegamos no corpo, chegamos ao lugar onde o Senhor deseja nos conduzir, para que a gente viva o extraordinário, a vida extraordinária que Ele tem para nós,
mas a gente fica negligenciando e barganhando com determinadas coisas. Ah, mas é só um futebol? É, porque é só um futebol, você não consegue vencer os vícios, não consegue vencer a pornografia, não consegue vencer a mentira, não consegue vencer os medos, não consegue vencer. Por quê? Porque é só o futebol. Não, comece com aquilo que ele tem te pedido agora, seja fiel nisso e receba capacidade, habilidade e força para vencer em cada área da sua vida. Ah, mas é só isso? Eu me lembro de uma oração. Chegando aqui, qual é o período de oração? Das 7 às 8. Então você sabe, eu sei se eu tenho a possibilidade ou disponibilidade de vir ou não. E aí esses dias eu acordei cedo, 6h20, e estou vindo para a oração. E aí, eita, demorei no banho. Num friozinho desse, o banho quentinho, a carne me venceu, meu irmão. Glória a Deus que é só comigo isso. E aí eu saí 6:55 de casa. Eu falei, então vou passar no serviço, vou abrir e fazer umas coisinhas que eu tenho que fazer. Eu chego umas 7h10, 7h15 lá, ora até às 8. É lícito, é correto? Estava ok, tudo bem, eu ia chegar para a oração. Mas o meu coração sabia que a responsabilidade não é para com o pastor, a responsabilidade é para com o meu Deus. Então se eu tinha a possibilidade de chegar às 7, por que não chegar às 5:55? Mas aí se alguém me perguntasse, ia falar, irmão, por que você chegou às 7:10? Ah, porque eu passei no serviço, liguei as máquinas e vim para cá. Olha que justificativa boa, que lindo. Ou será que eu teria coragem de dizer, não, a carne me venceu, demorei demais no banho e por isso que eu estou atrasado. O problema é que às vezes a gente tem medo da repreensão do homem, só que às vezes a repreensão que a gente precisa para mudar e para transformar, e a gente tem medo da repreensão do homem, mas fica camuflando, mascarando aquilo que Deus quer ter acesso e transformar de uma vez por todas nas nossas vidas. Porque Ele só trabalha com a verdade. E se eu chegasse 7 horas, 5:07 ou 10:07, o pastor é mais abençoado ou menos abençoado? Não, ele ficaria feliz de eu chegar no horário. E eu deveria ficar também. Mas é ter um coração íntegro, verdadeiro e falar, eu não fiz por esse motivo. E eu vou mudar, eu vou ser transformado, eu vou aprender, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero viver. Me ajuda, porque eu quero sair desse lugar. Eita glória. Mas é muito mais fácil a gente ficar arrumando desculpas plausíveis, né? Às vezes a gente chega atrasado e fica torcendo para dar trânsito, para dar uma boa justificativa e falar que o trânsito nos atrasou. Ou foi porque não se programou de chegar no horário mesmo. O Senhor falou comigo, eu estou pior que vocês, fique tranquilo, está tudo bem. Só que eu decidi que eu não vou viver uma vida de aparência no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as vidas. Mas um coração soberbo ele resiste. Mas um coração humilde e quebrantado, ele tem acesso, ele trabalha, ele transforma, ele muda, ele alcança, ele faz. E não é aquela coisa de, pastor, eu sou assim, me engula como quiser. Isso é infantilidade, isso é tolice, isso é criancice. Pastor, eu estou assim, mas eu sei que a palavra está me transformando. Eu sei que a palavra está me mudando. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava dizendo, quando você olha para mim, você vê a Cristo. Sabe aquilo que você vê de bom em mim? É Cristo. Aquilo que você vê de ruim, Ele ainda está trabalhando, Ele está transformando, tenha paciência comigo. Ou talvez eu não dê acesso para Ele ainda. Mas eu estou no processo e eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar, Ele é fiel e justo para terminar. Ele começou uma boa obra na minha vida e ela não vai ficar no meio do caminho. Não vai. Sabe, enquanto eu estava lavando o carro, o Espírito Santo falou para mim assim, você levaria seu pastor? Daria uma carona para ele? Eu respondi, daria. E se fosse fulano? E se fosse cicrano? Eu não vou nem falar pessoas daqui, porque senão depois você pode falar assim, poxa, nem lembrou de mim, nem me daria carona. Não, não é isso, tá? Mas é por quê? Porque estava muito sujo por dentro.
E a minha resposta foi: eu daria. Eu me sentiria envergonhado, porque não deveria estar assim, mas eu daria. E o Espírito Santo falou: ok. E o que você faria? Eu falei: eu ia limpar. Eu ia procurar limpar antes de dar carona. Ele falou: então, se existe essa predisponibilidade sua para fazer melhor, por que que a sua família tem que aceitar uma versão inferior? Porque a sua família anda com você no carro todos os dias. E por que que elas têm que aceitar uma versão inferior nossa, se para as pessoas de fora a gente tem a disponibilidade para parecer um pouco melhor? Que tal começarmos a verdade do Evangelho dentro das nossas casas? Aleluia! Sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui eu estava com um casamento muito aquém daquilo que Deus deseja. Totalmente fora. Mas hoje eu posso te dizer, e se você quiser você pode perguntar para minha esposa, hoje eu sou feliz, eu tenho um casamento restaurado. Eu tenho uma família bem-sucedida e abençoada no Senhor. De que adiantaria eu trazer um lindo sermão para vocês aqui e vocês ficarem impressionados, e eu sair com a minha esposa e ela viver mal comigo dentro da minha casa? Eu seria um hipócrita. E o Evangelho não me chamou para hipocrisia, me chamou para viver a verdade, e a verdade liberta. É o conhecimento da verdade que nos liberta. Eu estou me expondo, fique tranquilo, não tem problema. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tinha dificuldade, eu queria ser aceito pelas pessoas, eu queria ser reconhecido, eu queria. Por quê? Porque eu sempre ouvi que eu não ia dar certo, que eu seria igual ao meu pai, que seria um fracasso. Eu cresci ouvindo essas coisas, mas sabe de uma coisa? Eu era refém dessas coisas, eu era refém, porque a verdade do Evangelho me libertou. Se você chegar para mim e dizer que não vai dar certo, você já chegou tarde demais, porque Cristo me disse que nele eu sou mais que vencedor. Eu fico com a verdade do Evangelho, nele eu posso todas as coisas. Porque quando estou firmado na sua palavra, firmado nos seus preceitos. E olha o tema aqui, ó, que legal. Testemunho. Sabe o que é testemunho? Na velha aliança, quando o povo vencia, Deus muitas vezes pedia para colocar pedras, levantar um altar, para que quando as pessoas passassem, ou as gerações sequentes, vissem aquele altar, aquelas pedras e falasse: o que é isso? Olha, naquele tempo o Senhor nos livrou, naquele tempo o Senhor venceu os inimigos, naquele tempo, ou seja, o testemunho era para trazer à lembrança aquilo que Deus havia feito por eles e através deles, para trazer à memória. Era um testemunho. Sabe que no Velho Testamento também uma vertente da palavra testemunho quer dizer fazer de novo? Sabe quando Deus coloca os testemunhos, quando você vive um testemunho, quando você ouve um testemunho, quando você fala de um testemunho, não é apenas para trazer uma lembrança de um Deus que foi bom e fez no passado, é para que você entenda que Ele fez, mas Ele faz de novo, Ele faz agora, Ele liberta agora, Ele cura agora, Ele provê agora, Ele restaura agora, Ele cura, Ele faz, Ele é Deus, Ele fez ontem, Ele faz agora e Ele vai fazer na sua vida e tem feito na minha. Ele faz. E faz de novo. Sabe quando o testemunho é falado? Quando você vê a minha vida e você vai dizer assim: bom, se Deus fez na vida dele, Deus é um Deus de aliança. Então Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele fez na vida dele, Ele pode fazer na minha. Se Ele fez na vida do fulano, Ele pode fazer na minha. Se Ele fez na vida do ciclano, Ele também pode fazer na minha vida. Porque Deus não é o Deus de ontem, Deus é um Deus eterno. Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã. Deus continua fazendo, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua restaurando, Deus continua suprindo. Deus é o Deus Todo-Poderoso.
A palavra dele funciona, ela restaura, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela nos impulsiona, ela faz com que vivamos muito além da nossa capacidade, força, habilidade, sabedoria, conhecimento. Deus é o Deus Todo-Poderoso que tem filhos, daqueles que confiam nele, vive à altura daquilo que foram chamados. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Eu vou abrir aqui para você, abre aí, por favor, para você ficar mais animado com isso daqui. Marcos 8, 14. Marcos 8, 14. Eu vou abrir aqui com você. Olha o que está lá. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinha no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Jesus havia feito a multiplicação dos pães e peixes. Jesus havia alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos estavam no barco brigando porque não tinha pão. Esqueceram de trazer o pão. E Jesus disse: vocês não veem? Vocês não ouvem? Então, pelo menos, por que vocês não se lembram? Por que vocês não se lembram? Sabe, muitas vezes as circunstâncias e o lugar que eu estava era onde o diabo tentava me sufocar, me prender, e eu tinha uma resistência de ouvir a palavra, uma resistência de entender a palavra. Mas quando eu me expus à unção, o Senhor começou a me lembrar o testemunho daquilo que Ele já havia feito sobre a minha vida, e Ele disse: por que você não se lembra? Por que você não se lembra das vezes que eu te supri? Por que você não se lembra das vezes que eu te curei? Por que você não se lembra das vezes que eu interferi e te dei livramento? Por que você não se lembra das vezes que você estava triste, abatido, acanhado, derrotado, se sentindo fracassado, e eu trouxe uma palavra, eu levei alguém que trouxe uma palavra de ânimo, de força, de vigor? Por que você não se lembra do tempo que você era fervoroso? Por que você não se lembra das noites que você passava orando na